Nós somos a maior do Brasil. Viva a Virtual Autopeças. O Breno Galante ontem, depois do jogo, falou com o Hulk. O Hulk deu uma declaração que deixou todo mundo meio preocupado, etc. e tal, sobre o futuro dele. Veja aí. Hulk, nas redes sociais fala-se muito que houve uma conversa do Sampaoli com você sobre o seu aproveitamento. Isso procede? Aconteceu realmente isso? Cara, teve uma conversa com o Sampaoli, conversa que eu não quero compartilhar porque eu vou acabar expondo muitas coisas que não é necessária. E o momento é do grupo estar cada vez mais unido. Como eu falei, jamais eu serei um problema para esse clube. Você sempre uma solução. Respeito demais a instituição, respeito demais essa camisa. Existe a hierarquia, quem manda é o treinador. E eu vou estar sempre preparado e me cuidando para jogar e dar o melhor para esse clube. Pergunta que eu te faço, Breno Galante. Você é muito bem informado. O que chateou ele que ele não quer expor? O que ou quem? Aconteceu o quê? O que eu sei que você sabe. Não, quando você vê a resposta dele, que ele vira e fala que existe uma hierarquia, que tem que ser respeitado, isso já mostra que a opinião dele é divergente da opinião do treinador. E é claro que essa conversa que teve é o aproveitamento dele. O Sampaoli já deixou claro e a gente tem visto isso nos jogos. O Hulk não é mais titular no Atlético. E é claro que ele, como Hulk, como ídolo e como ele entende o potencial dele, todo jogador do nível dele quer ser o titular. E ele até, quando ele fala que ele não quer entrar numa polêmica e tudo, é porque ele não vai querer discutir o que ele pensa. Principalmente no momento. Nesse momento, né, o que ele pensa com o que ele pensa, o que o Sampaoli pensa. Ele está respeitando o treinador, e aí eu acho que entra a questão da liderança, do que ele representa, dele colocar o Atlético, inclusive, na frente, por cima dos próprios interesses dele, o interesse do grupo. Mas é nítido, cara, que isso incomoda ele, né? O Hulk, né? Tudo que ele fez no Atlético, ele viver esse momento sendo um jogador de banco para entrar no segundo tempo, eu acho que não era o que ele planejava, né? Para ele. Mas ele está respeitando o momento, ele está respeitando o que o treinador está fazendo e ele está se dedicando para dar resposta quando ele entra em campo. Ontem, quando ele faz o gol e ele se emociona, mas eu acho que também entra um lado, e aí se você falar o semblante dele, a maneira dele, é porque muita gente nas redes sociais, e as redes sociais, às vezes, elas exageram, né? Muitos torcedores pegaram aí para poder exagerar e quererem já acabar com a carreira dele, jogar tudo que ele fez por água abaixo, né? Ele precisa entender o HG isso. É experiente, mas é um ser humano e isso dói, cara. Eu pra sei algumas que pessoas dói, lerem, Galante, né? mas o que eu estou dizendo é o seguinte, veja bem. Você, por exemplo, você recebe Você tá louco, recebeu ali agora uma ameaça. Ameaça. E isso te incomoda, tanto que você está colocando um advogado para lidar com isso, porque as pessoas acham que eles podem qualquer coisa. Mas não interfere no trabalho dele, ele não tem que ir chorando. Não, eu sei, mas cada um tem a sua maneira de lidar. O Hulk é um cara que ele é muito emocional, ele é muito emocional. Nós precisamos ser, agora, assim, papo sério mesmo e equilibrado. Nós precisamos separar. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro restaurante Campeiro. Alô, pessoal do restaurante Campeiro, aí em Divinópolis. Tá ligado nos donos da bola, o Lauro da Ecobi tá lá, a equipe da Ecobi tá lá. Beijo pra vocês aí no restaurante Campeiro. Meu maior muito obrigado pela audiência. Alô, Miranda, o grande vendedor de carro, Miranda, que eu adoro ele, tá assistindo a gente também. Um beijo pra você, muito obrigado. Vamos falar sério aqui, gente. Nós precisamos saber separar as coisas, Valuzeiro. Saber separar as coisas. O que é o Hulk como ídolo, tudo que o Hulk fez pelo clube, o gol dele ontem, que deu uma tranquilidade, porque o Independente Del Valle acabou diminuindo o placar e ali gerou uma certa preocupação e tal, mas nós precisamos separar o Hulk de outrora do Hulk de hoje e o Hulk da história. São coisas distintas. O Bernard foi recuperado, o Arana está sendo recuperado, o Dudu foi recuperado, o Vitor Hugo é titular absoluto desse time, o Fausto Vera hoje tem espaço e está bem com o Sampaoli, jogadores que há pouco tempo nem figuravam na cabeça do torcedor. Então nós precisamos separar as coisas, gente. O Hulk é gigantesco, para mim em números é o maior, não está no top 3 não, para mim é o maior da história do Atlético e os números provam, além daquilo que a gente viu, porque para mim o ídolo não é só o cara que responde dentro de campo não, responde dentro de campo, mas além de dentro de campo se envolve com a história do clube, trata bem o torcedor, é envolvido com a marca, é envolvido com a instituição e nisso o Hulk é imbatível, para mim ele é o número 1 da história do Atlético, mesmo estando de 5 anos, né?
Tem 5 anos que 5 ele tá aí. temporadas, Mesmo com 5 anos. Ah, não, mas a gente espera isso de um cara que tem... Não. Às vezes o cara passa 1, 2 anos e vira ídolo. Quantos anos o Alex ficou no Cruzeiro? Teve passagens. Não, mas ele vem... juntando tudo 3 anos. Dá quase 3 anos, mas não dá isso tudo não. Quase 3 anos. Não dá isso tudo não. E é ídolo. Né? Então o Hulk é o maior, na minha opinião, e os números também me dão esse embasamento. Agora, precisamos saber separar as coisas. Do momento do Hulk, vocês viram que ontem, por exemplo, você tira os jogadores que estavam lá, dificultando a saída de bola, a construção do Independente Del Valle. Aí ele entra, outros jogadores entraram, o time teve uma queda. Agora, quando a bola cai no pé dele, ele faz o que ele fez ontem, é gênio. Joga demais. Só que eu entendo o Sampaoli entender que não dá para montar um time para jogar por ele. Porque o futebol hoje exige muito mais do que isso. Então nós temos que saber separar o respeito, a admiração e tudo isso da opinião de que, bom, hoje ele teria realmente que ser titular. Porque quem viu o Atlético jogar, principalmente o que jogou no primeiro tempo ontem, viu que ele teria dificuldade para cumprir aquilo ali. Então na cabeça do Sampaoli parece, Valu, que ele de fato é reserva desse time. Boa tarde, HG. Boa tarde a todos no estúdio, a quem nos assiste. Eu não concordo com você que com a entrada do Hulk o time piorou. Eu acho que o time... Do Hulk e de outros jogadores que entraram no segundo tempo. Tá, e eu não concordo com essa questão, porque acho que o Atlético acabou relaxando naturalmente com um 2-0. Aliás, foi a primeira vez em vários jogos, né, nos últimos meses, que o Atlético pôde se dar o direito de relaxar dentro do jogo, mas exatamente pela condição que ele, Atlético, criou dentro do jogo. Para falar rapidamente dessa situação do Hulk, porque eu quero destacar o personagem que para mim é o personagem da classificação. Para mim é o personagem principal de fazer com que o Atlético chegue à final da Sul-Americana. A questão é Hulk e Atlético. Será que o Hulk... Mas isso é algo para ser resolvido, na minha opinião, após o término dessa temporada. Será que o Hulk está disposto a viver novos tempos agora no Atlético, mesmo sendo ídolo, mesmo carregando todos os números e conquistas que ele tem, com esse novo papel, digamos, não mais de ser o jogador principal, o titular indiscutível? Porque eu acho que se ele estiver afim, o Sampaoli entender que tá tudo bem para essa condição, e as três partes, Atlético, Sampaoli e Hulk, se entenderem, eu não abriria mão desse jogador para a próxima temporada. Mas, repito, dentro desse cenário, precisam de ser três partes muito bem amarradas. Se ele está disponível, se ele está disposto. Agora, se ele entende que ainda tem condição de, na carreira, buscar um clube para ser o titular e o protagonista, aí vai ser uma conversa realmente um pouco mais demorada. Eu quero citar o Jorge Sampaoli. A gente está falando, já ouvi vocês falando hoje do Dudu, que foi, para mim, no aspecto individual, pegando a classificação contra o Del Valle, ele individualmente é o personagem. Ele faz o gol e dá 2 assistências. Mas a gente está falando de jogadores no plural. Quando a gente volta 45 dias atrás, a gente falava assim, tirando o Everson, tá difícil ver alguém jogar bem no Atlético. O que aconteceu? Chegaram jogadores na janela de transferência? Não. Um técnico conseguiu olhar para o campo e juntar essas peças que não fazia cabimento você olhar. Por que o Bernard não consegue contribuir nada? Eu acho que ele está num franco crescimento. Claro, não é um futebol extraordinário ainda na opinião, mas a gente está falando de caras que agora estão tendo alguma entrega e estavam tendo 0 entrega. 0, total de 0 entrega. Então, assim, eu acho que o principal construtor desta classificação, deste momento do Atlético, se chama Jorge Sampaoli. Claro que eu não estou dando... ele é o principal nome, mas é o principal nome dentro daquela porcentagem que eu sempre falo, que acredito que os técnicos contribuem no futebol. Se hoje tem um time, é porque chegou um técnico e conseguiu armar um time. E digo mais... Caso o Atlético seja campeão da Sul-Americana, com todo o respeito que tem ao Cuca, ele não tem sequer 1% nesse trabalho e muito menos na conquista do Atlético. Irmão, você sabe que você é um cara que é muito coerente. Não. Aí você chega aqui Logo... e diz que
o treinador é o principal nome, mas que ele só tem 30% É em cima porque é o que disso, eu acredito. Não, Se os jogadores Valorzinho. não comprarem, Nossa, Thiago, muito mais. se os jogadores Ele conseguiu, se os jogadores conseguiu fazer os caras o comprarem. Jorge Sampaoli não joga, Thiago. Mas ele precisa do Bernard, ele precisa do O Rony. discurso de um líder, quando ele consegue convencer as pessoas, ele é preponderante. Ele é mais do que 30%. Eu preciso parar, deixa eu parar essa discussão aqui. Eu preciso dar um recado aqui, mas antes de dar um